Palavra da Verdade, devocional de 19 de setembro, permanecendo inabaláveis. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6, de 10 a 13. Nós cristãos não devemos esquecer que o mundo não é um parque temático e nós não estamos nele a passeio. Ele também não é o nosso lar permanente. Somos forasteiros e peregrinos. E o mundo é hostil a Cristo. Foi nosso Senhor mesmo quem nos advertiu: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. João 15, 18 e 19. Isto ocorre porque, como está escrito em 2 Coríntios 4, 4, Satanás, o Deus deste século, cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Sendo assim, ainda que tenhamos dias de consolo e alegria, não devemos esperar vida confortável neste mundo, e muito menos trégua. É por isso que somos exortados em nosso texto a nos preparar para a guerra. Paulo traz aqui dois imperativos gerais. Primeiro, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. O verbo está na voz passiva, indicando que estar preparado é, antes de tudo, viver na dependência de Cristo, fundamentados em nossa união com Ele. Segundo, ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, e também tomai toda a armadura de Deus. Ambos os verbos, por sua vez, enfatizam a diligência. Isto é reforçado no verso 14, onde ele ordena: estai, pois, firmes, isto é, assumam sua posição, fiquem apostos. Em seguida, ele descreve a armadura de Deus, cujas peças consistem nas doutrinas da graça: justiça, verdade, evangelho da paz, fé, salvação e a palavra de Deus. Lembremos-nos que o alvo principal de Satanás é roubar-nos a fé em Cristo e suas promessas. E nunca é demais repetir que o objetivo da armadura não é nos proporcionar alívio. O Senhor nos la deu, primeiro, a fim de não cairmos diante das ciladas do diabo, e segundo, para resistirmos no dia mau. Mas há um terceiro objetivo sem o qual a vitória não será completa: depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Isto significa ainda manter-se de pé depois de cumprir toda a missão. O crente não apenas é chamado a não cair e a resistir sob fogo cerrado. Ele precisa sobreviver à batalha e continuar de pé quando tudo terminar. Reflitamos mais um pouco sobre este último ponto. Alguns guerreiros conseguem atravessar por campos minados e resistir aos ataques mais furiosos, mas capitulam depois da batalha. Eles ficam tão marcados pela luta que não conseguem celebrar suas vitórias. Mesmo depois de terem vencido tudo, de terem resistido a fortes pressões, seja de seu próprio coração, sejam pressões externas, eles se amofinam na calmaria. Isto acontece por várias razões. Primeiro, algumas cicatrizes da guerra são dolorosas e sempre que latejam, trazem à memória o dia mau. Segundo, nossa mente é capaz de reviver dissabores repetidas vezes, revisitar lugares e circunstâncias em que fomos cercados por laços de morte. Nesses momentos, ecoando os ruídos do nosso coração, mesmo já tendo passado a refrega, costumamos nos alimentar de amargas lembranças. Em terceiro lugar, essa tendência de nosso coração é potencializada pela geração na qual vivemos, uma geração que reforça o ressentimento e incentiva a vitimização. Frases como "só quem sabe o que é sofrer isto ou aquilo pode me entender", muitas vezes são utilizadas para justificar atitudes ressentidas, racionalizar o desânimo e fundamentar a decisão de não prosseguir. E como crentes, não estamos imunes ao cansaço e à apatia, mesmo depois de termos vencido tudo. E mesmo gente de estatura espiritual pode chegar a esta condição. Vejamos o exemplo do grande profeta Elias. Sem dúvida, ele figura entre os homens de maior envergadura espiritual. Ele se tornou um referencial do ministério profético. Em Lucas 1,17, o anjo que anunciou o nascimento de João Batista, o precursor do Messias, descreveu seu ministério tendo Elias como referência.
Ele disse de João: "E irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado." E no Monte da Transfiguração, ao lado de Moisés, Elias aparece falando com Jesus acerca de sua morte, ambos representando respectivamente a lei e os profetas, em Lucas 9. Mas, por outro lado, a Escritura também nos lembra, em Tiago 5,17a, que Elias não era nenhum super-herói. Antes, era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Talvez Tiago tivesse em mente um episódio na vida de Elias em que ele desanimou depois de ter vencido tudo. Leia 1 Reis, capítulos 18 e 19. No capítulo 18, você verificará maravilhado que Elias desafiou sozinho 850 profetas ao todo. Ele fez, por assim dizer, descer fogo do céu pelo poder do Senhor perante eles, demonstrando que só o Senhor é Deus e que ele era seu profeta, e comandou o extermínio dos profetas idólatras. Em seguida, ele orou pedindo chuva e o Senhor fez chover. Entretanto, mesmo após tão flagrantes demonstrações da graça e do poder de Deus em sua vida, ao ser ameaçado por Jezabel, seu coração foi dominado pelo temor e pelo desânimo, no capítulo 19. Aquele que tinha enfrentado e subjugado 850 homens, agora de repente fugia de uma mulher, que jurara pelos deuses por ele derrotados que o mataria. Elias tinha vencido tudo, mas pelo menos naquele momento não conseguiu permanecer inabalável. Ele não apenas fugiu, como também quis morrer. Como está escrito em 1 Reis 19,4, ele mesmo, porém, se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: "Basta, toma agora, ó Senhor, a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais." E mesmo tendo a constante assistência do Senhor, inclusive com provisões e a assistência de um anjo, Elias se sentia só. Subiu ao monte e entrou numa caverna. "Que fazes aqui, Elias?" perguntou-lhe o Senhor no verso 9. Ele respondeu: "Tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida." Verso 10 do capítulo 19. Após dar-lhe algumas instruções, o Senhor informa a Elias o que seu sentimento de solidão não lhe permitia enxergar. "Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que o não beijou." No verso 18. Quando nos concentramos na dureza de nossa luta, nossos olhos se fecham para o fato de que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo, como diz Pedro em 1 de Pedro 5,9. Mas louvado seja Deus! Elias não ficou prostrado. O Deus que o havia comissionado o levantou, o sustentou e o recolheu para si de uma maneira que somente Enoque testemunhou. Depois de ter vencido tudo, ele foi arrebatado ao céu. Crente, talvez você tenha vencido muitas batalhas, mas esteja tão exausto que mal consegue manter-se de pé. Vista a armadura de Cristo. Ele é o Deus de Elias. Tome posse das promessas do Evangelho. A Escritura nos garante: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. 1 de Pedro 5,10. Se Cristo está em você, afirme confiadamente como Paulo em 2 Timóteo 4,18. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A Ele, glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.